Olá! O Globo Repórter de hoje vai falar sobre medicamentos à base de cannabis. Só no ano passado, 430 mil pessoas fizeram uso desses remédios no Brasil. Cannabis é o nome científico da maconha. Não pode ser cultivada livremente só com autorização judicial. Como se posicionam os cientistas, os médicos e o Ministério da Saúde? Acompanhamos o trabalho de famílias e pesquisadores juntos. Aqui foi dado um dos passos mais importantes sobre a regulamentação do uso da planta como remédio. Você vai ver histórias de melhoras atribuídas ao uso medicinal da cannabis. Gotas, doses de esperança. Estamos diante de medicamentos ainda muito novos e que não curam. Mas pesquisas indicam e especialistas afirmam que eles são capazes de tratar pacientes que têm resistência aos remédios convencionais. O Gabriel está usando há 6 meses e eu notei uma diferença muito grande. Ele está mais centrado, ele está mais tranquilo e eu notei que a cannabis ajudou até nas dores musculares dele, na parte cognitiva dele. Quando a cannabis entrou nas nossas vidas, minha filha começou a sorrir, coisa que ela não fazia. Duas substâncias estão mais presentes nesses novos remédios: o canabidiol, o CBD, e o tetrahidrocannabidiol, o THC. Os dois vêm da planta da cannabis, mais conhecida como maconha. É importante que a gente conheça qual é o recurso terapêutico, qual que é a possibilidade de tratamento que a maconha oferece para as tantas doenças que existem e qual que é o potencial de uso dessa planta. Rosilene levou um susto quando o filho mais velho sugeriu que ela usasse cannabis terapêutica. Na minha cabeça, é uma coisa que vai me viciar, é uma coisa que, pode não me fazer bem. Então, quando ele falou, a princípio eu fiquei meio igual a todo mundo. Mas é de maconha. Ela sempre teve dores insuportáveis. Eu nasci com problema na coluna, com desvio, uma escoliose idiopática. Desde pequenininha, sempre reclamei muito. Fez cirurgias, usou coletes, nada adiantava. E ainda veio uma fibromialgia para agravar o quadro de dores. Eu não aguentava de dor. Eu fazia a comida chorando, fazia os serviços de casa chorando. Eu sentava um pouquinho, chorava, porque eram muitas dores. Até começar a tomar algumas gotinhas diárias de óleos extraídos da planta, mas com receita médica. O óleo que serviu para mim pode não servir para você. O tempo que fez efeito para mim pode não ser o mesmo tempo para você, porque a gente não pode colocar também como se fosse uma coisa mágica, milagrosa. Demorou 1 mês para a fisioterapeuta conseguir trabalhar sem sofrimento. Estaria mentindo se eu falasse, não sinto nem um pouquinho de dor. Uns 80% melhorou a minha dor. A maconha foi proibida no Brasil no fim da década de 1930, seguindo uma tendência que começou nos Estados Unidos. É considerada entorpecente. Fumar um cigarro de maconha é diferente de fazer uso para tratamento de saúde, é o que mostram as pesquisas. Não se sabe a procedência da maconha, nem se é misturada a outros ingredientes. E sem avaliação de cientistas, fica impossível quantificar ou qualificar as substâncias medicinais. Que efeito as substâncias extraídas da maconha, o CBD e o THC, podem ter sobre a mente? Eles são psicoativos de forma diferente. Qual é a psicoatividade do CBD? Ele é um calmante, ou seja, ele é ansiolítico.
ele não é um sonífero, mas ele facilita que a pessoa relaxe e busque o sono. O THC, por outro lado, ele, em doses muito pequenas, ele também pode ser calmante, mas à medida que você vai aumentando a dose de THC, ele começa a ter um efeito euforizante e em algumas pessoas, uma dose mais ou menos alta começa a sair da euforia para uma sensação de ansiedade. Recentemente, uma operação policial prendeu parte de uma quadrilha que fazia tráfico internacional de drogas. O grupo trazia óleo de cannabis ilegalmente dos Estados Unidos. Aqui, o produto era misturado com solvente e aromatizantes para ser usado em cigarros eletrônicos, os vapes. O óleo medicinal puro, de boa procedência, não vaporiza. Daí a quadrilha misturar com solvente altamente tóxico. E como todo remédio, o óleo, para ser vendido no Brasil, precisa de receita médica, daquelas que ficam retidas. Já faz tempo que a maconha deixou de frequentar apenas o noticiário policial. Ela está também em pesquisas feitas por laboratórios pelo mundo e em pautas de discussões de organismos internacionais. Em 2020, a cannabis foi retirada da lista elaborada pelas Convenções Internacionais de Controle de Drogas da ONU, onde constam substâncias com uso restrito, a chamada Lista 4 da Convenção de Entorpecentes. Mas ela continua a fazer parte da chamada Lista 1, onde estão as substâncias entorpecentes com propriedades terapêuticas. Sobre os derivados da cannabis, a Organização Mundial da Saúde declarou que a substância CBD é segura e não vicia. Quanto ao THC, a OMS recomenda o uso restrito da substância em terapias medicinais. Daí a importância do acompanhamento médico. O Uruguai, por exemplo, foi o primeiro da América do Sul a permitir o cultivo da planta, o uso medicinal e também o chamado adulto ou recreativo. A Argentina aprovou o cultivo e a liberação de remédios à base de cannabis. E 38 dos 50 estados americanos liberaram o uso medicinal da cannabis. Aqui, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a venda estritamente sob prescrição médica. E o produto é quase sempre importado. Emílio é advogado e um defensor dessa causa desde que a cannabis entrou na vida da família num momento difícil. Começou com meu pai usando cannabis para suportar quimioterapia e radioterapia por conta de um câncer. A cannabis ainda é uma planta controlada sob o regime de proibição. Então, para a pessoa plantar sem correr risco de ser considerada uma criminosa, ela precisa de um salvo-conduto, ela precisa de um habeas corpus preventivo, e foi essa tese jurídica que nós desenvolvemos e compartilhamos com outros colegas Brasil afora. Não adianta brigar por um direito se não tiver o reconhecimento técnico, o reconhecimento de um profissional de saúde para usar a cannabis como ferramenta terapêutica. Visitamos uma grande plantação de cannabis para fins medicinais. Olha, um detalhe já chama a atenção aqui na chegada à fazenda, que é a segurança. A porteira eletrônica e as câmeras que controlam toda a entrada. Portaria? Oi, é Lília, do Globo Repórter? Só um momento. O casal Margarete e Marcos não pensou duas vezes quando resolveu plantar cannabis. A gente começou a plantar na varanda do apartamento e a gente começou a buscar parceria e com universidades, com farmacêuticos. As pessoas têm um preconceito muito grande, né? Para começar, quando você fala que está fazendo uma plantação de maconha, que você tem que falar cannabis, né? As pessoas já olham, ih, é um bando de gente doidona que fica fumando. Ao contrário, a gente precisa fazer aqui uma coisa com muito profissionalismo, né? O que
movia esses dois era um bebê. A Sofia nasceu um bebê super fofo e quando ela tinha mais ou menos 30 dias, a gente viu ela ter a primeira convulsão. Foram, sei lá, uns 3 meses que eu chorava assim praticamente todos os dias. Em algum momento eu virei uma chave assim de entender que aquilo era uma missão. Um médico deu para eles uma amostra de um óleo rico em canabidiol para testar com a Sofia. Fez efeito. Ela chegava até a ter 10 convulsões por dia. Hoje ela fica 2, 3 dias sem ter convulsão, aí tem uma convulsão, então assim... E a gente conseguiu também retirar muito dos medicamentos. Os medicamentos são tarja preta, são medicamentos muito fortes. Em 2014, eles conseguiram habeas corpus para plantar em maior escala, mas queriam mais. Queriam ajudar outras famílias, mesmo com tantas idas e vindas na justiça. Mesmo sem autorização permanente. Eu sempre entendi que era uma proibição tão injusta e que eu precisava mostrar que as pessoas estavam erradas, e eu achava que se esconder era a pior forma, porque eu acho que quando você começa a se esconder parece que está fazendo alguma coisa errada, e não era isso que eu sentia que eu estava fazendo. De 4 pés plantados na varanda de um apartamento para uma lavoura com quase 5.000 pés de cannabis. Esta é uma das maiores plantações do Brasil e fica na sede da APEP, Associação de Apoio a Pacientes e Pesquisas de Cannabis Medicinal. Aqui foi dado um dos passos mais importantes sobre a regulamentação do uso da planta como remédio. A associação ela nasce muito como um movimento ativista, um movimento político. E ao mesmo tempo essas pessoas lutavam pelo acesso ao medicamento que estava fazendo bem, já era sabido no Brasil inteiro. Hoje são 8.500 associados, como a Rosilene. É a primeira vez que vem à fazenda. Eu tinha um sonho de vir aqui, de ver de onde sai o nosso medicamento, dá vontade de abraçar. É a melhor parte de tudo, quando você recebe uma mensagem de uma mãe agradecendo porque o filho voltou a verbalizar, porque o pai falou eu te amo pro filho. Tem assim uma história mais linda que a outra. A planta da cannabis leva mais ou menos 6 meses para chegar nesse ponto aqui, que é perto da colheita. E quanto mais cheia de flores, mais saudável e produtiva ela é. Porque na planta o que importa não é essa folha aqui, são as flores. São elas que são levadas para laboratório e de onde se extrai o óleo da cannabis, o remédio que se espera daqui. 70 funcionários trabalham na plantação e nos primeiros cuidados com a cannabis. A Claudete é farmacêutica e responsável pelas pesquisas. É um processo de pesquisa diária. A gente segue, inclusive, as diferentes legislações da área de medicamento. Então, depois de passar por todo esse processo, a flor moída foi pesada e ganha agora esse relatório aqui, que é uma ficha de identificação. Aqui consta quando ela foi plantada, quando foi colhida, quando passou pela secagem, pela moagem. Ela já está prontinha para ir para o laboratório, onde vai virar óleo de cannabis. Daqui está surgindo o aval para que medicamentos à base de cannabis sejam largamente produzidos para chegar a quem precisa. A Fiocruz, uma das instituições de saúde e pesquisa mais respeitadas do Brasil, divulgou uma nota técnica em que afirma ser fundamental o investimento científico nessa área, além da regulamentação, que viabilize a produção, a prescrição
e o acesso ao medicamento no Sistema Único de Saúde. Para a Fiocruz, o novo medicamento auxilia no tratamento e na redução das dores crônicas, convulsões, espasmos, náuseas, perda de apetite, distúrbios do sono e transtornos do mal de Parkinson. Francisco foi o coordenador da nota técnica. A ideia da nota era exatamente poder dar segurança para os atores que estão defendendo que é necessário que a gente avance nessa produção nacional. O grau de evidência, o grau de robustez que a gente tem é inquestionável. Enquanto a planta da cannabis e o remédio pronto tiverem que ser importados, a grande maioria da população não terá como comprar. No único site de farmácia, encontramos medicamentos que vão de R$100 e poucos a mais de R$2.000. A gente vive numa sociedade ainda muito desigual. Isso é uma medicação que ainda vai, durante muito tempo, ter um custo de produção alta. Então, para que as pessoas que são a maioria possam ter acesso a isso, a única forma é através do Sistema Único de Saúde. Estádio do Volta Redonda, no sul fluminense. Quem olha de cima não imagina o que há fora dos gramados, bem debaixo das arquibancadas. O espaço foi aproveitado para consultórios da rede pública. Um deles oferece atendimento médico e óleos de cannabis, caso o paciente necessite de um remédio diferenciado. Os pacientes faziam rifa, os amigos ajudavam, os parentes ajudavam a adquirir um medicamento que o custo é extremamente alto, né? Hoje, o remédio é importado e de graça. Richard recebe o óleo em casa. A mãe, Gilceia, já não sabia como cuidar do rapazinho com microcefalia. Ora muito agressivo, ora... Não falava, ele não andava. Não andava. Agora está aprontando todos e mais um pouco. Para a mãe do Gabriel, o sonho pode parecer pequeno, mas era um sonho. Na parte cerebral é fantástico o resultado. A gente percebe nas primeiras doses o olhar deles, eles começam a ver a gente. O meu filho não me olhava nos olhos, hoje ele me vê. Há um ano são atendidos aqui 319 pacientes com epilepsia, espectro autista, Alzheimer e outras doenças. Uma lei municipal facilitou a implantação do atendimento, além de uma parceria com uma universidade local. A comerciante Rose tem epilepsia. Ela se machucava durante as convulsões que ocorriam até 2 vezes por dia. A gente começou a tratar em abril de 2022. Ela veio com o intuito de tentar uma nova medicação com o uso do canabidiol, do óleo do canabidiol. E a gente começou, né, Rose? Isso. Começou e o que me marca assim, no tratamento da Rose é isso aí, porque ela não conseguia sair de casa sozinha. Tinha medo de dar crise na rua, de sair, de cair, isso aí. A partir do momento que eu comecei com o canabidiol, não tive nenhuma crise mais. A Rose, ela toma o canabidiol junto com a medicação para anticonvulsivante. Quando o paciente vem a mim, geralmente, ele observou um vizinho, um familiar que teve o resultado, melhorou a parte comportamental do paciente. O canabidiol, o óleo do cannabis, não é um milagre, entendeu? Não é a cura de uma doença, ele vem nos auxiliar. Ele é um coadjuvante de um tratamento total. Aula de geografia, todo mundo compenetrado, até o Breno. No ano passado, o comportamento dele era outro. Às vezes eu ficava nervosa com muito barulho, tá? Porque desconcentra, né? A mãe lembra das muitas crises que presenciou. Ele me agredia fisicamente, muito. Eu era muito agredida. E isso me machucava e machucava ele também. Porque naquele momento... gostava de fazer isso. Se eu fizesse isso de novo, eu ia me arrepender. Então... Sim. Porque naquele momento, ele não tinha controle da própria emoção, ele não sabia o que estava fazendo. Breno tem transtorno do espectro autista. Ainda é acompanhado por um psiquiatra e toma remédios convencionais.
eu posso dizer para você, sem medo de errar, ele está 90% melhor do que ele era. Já notei, assim, o crescimento dele com relação à atitude, amadurecimento, comprometimento. Eu comecei a dar mais autonomia. Então ele vai para a escola sozinho, ele vai para a academia sozinho. Acho que as pessoas precisam de conhecimento, de informação, que é o que está acontecendo hoje. As pessoas às vezes têm muito medo do novo. O novo não é ruim. Não. Nunca será ruim. O novo é uma coisa boa e você precisa acreditar. A seguir, a universidade que dá aula sobre o uso medicinal da cannabis e como é feito o controle de qualidade dos remédios. É já já. Pessoal, a ajuda de vocês é muito importante para continuarmos com esse trabalho. Por favor, deixa o like aqui embaixo, não custa nada, vai estar ajudando muito o canal. Que Deus abençoe. O mundo da família do Nicolas voltou a ser colorido. Quando estão numa pista de corrida, então... A gente começou a colocar o útil com o agradável. Às vezes o que uma família quer é só se divertir unida. Pais e filhos juntos numa atividade de rotina ou mesmo no momento de lazer. Essa cena aqui atrás já foi considerada impossível por causa da condição do Nicolas, o filho mais velho do casal. Mas isso foi bem antes de a cannabis entrar na vida deles. A primeira crise convulsiva dele foi os 3 meses. E foi assim que a gente descobriu que o Nicolas tinha microcefalia, paralisia cerebral e epilepsia. Ele tinha umas 60 crises por dia, por aí. Meu filho vegetava. Ele estava em estado de coma, literalmente, porque ele não comia, ele não se movimentava. Como foi que você teve acesso a cannabis? Com muita dificuldade de acesso. A médica não prescrevia, ninguém conhecia. Uma reportagem do Fantástico em 2014 deu uma nova luz à família. O remédio podia ser comprado nos Estados Unidos. Então eu tive que comprar clandestinamente com amigos que foram para os Estados Unidos e traziam. Gabriel procurou um outro pediatra e aí sim conseguiu saber a dose certa para o Nicolas. E eu dei as primeiras doses para ele e no mínimo 3 dias nós já notamos o brilho no olho do Nicolas. De eu falar Nicolas e ele imediatamente olhar para mim, saber que eu estou falando dele, saber que ele tem pai, né? Eu tive que fazer um eletro uma semana antes dele iniciar o tratamento. Então depois de 3 meses eu repeti o exame e mostrei para a médica. Falei, doutora, eu sou leigo, dá uma olhadinha aí, mas eu já notei a diferença. Ela falou, as crises diminuíram 80%, pai. Você tinha razão. O tempo passou. Nicolas tem hoje 12 anos. O Nicolas foi adquirindo essa qualidade de vida que ele pôde estar no meio da sociedade, estar indo para a escola, ir para a terapia com mais qualidade. E ele começou a mostrar, né, um outro lado do Nicolas que a gente não conhecia. Que ele corre, ele dá risada, ele vê as pessoas. Ele fica feliz quando sai de casa. Muito feliz. Ninguém apostaria que o Nicolas um dia andasse sozinho. Nem que teria um relacionamento tão bonito com o irmão Miguel. A bola! E hoje ele tem autonomia dentro de casa, que é o lugar que ele se sente mais confiante, né? Calma, papai. A família se mudou de São Paulo para João Pessoa, para ficar mais perto da associação que fornece o remédio. Enfrentar proibições e tabus, quebrar barreiras, brigar na justiça pelo direito de existir. Para chegar até aqui, essas foram algumas das lutas travadas pela Abrace, Associação Brasileira de Apoio à Cannabis Esperança, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Mas em 10 anos de existência, essas flores aqui são apenas uma pequena parte da história que a Abrace tem para contar. A gente não sabia que o canabidiol era maconha.
Mas quando a gente descobriu, a gente viu que era um potencial também. Então, nós começamos a lutar pela importação. Quando em 2015 o dólar deu uma disparada e os pais entraram em pânico, fiz o óleo, testamos, né? E o tratamento foi melhor do que o importado. E a partir daí, de 10 passou para 100 famílias, depois 1.000 famílias, 10.000 famílias, hoje a gente está com 40. Pessoal, a ajuda de vocês é muito importante para continuarmos com esse trabalho. Por favor, deixa o like aqui embaixo, não custa nada, vai estar ajudando muito o canal. Que Deus abençoe. E a produtividade, mesmo com as mudanças climáticas. Mas eles trabalhavam com medo. Às vezes o vento batia no portão, a gente achava que era a polícia. Então isso desenvolvia um transtorno de medo, de fobia, né, da gente ser preso muito grande, né? Durante muito tempo, a Abrace trabalhou resguardada por liminares. As batalhas judiciais para regularizar a situação só terminaram no ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal deu à associação permissão permanente de plantio e fabricação de remédios. Eu estou muito orgulhoso de ter dado essa contribuição para a história da cannabis nesse país. Como a grande maioria desses produtos não é autorizada pela Anvisa, os medicamentos acabam sendo importados e saem caro para os cofres públicos. O Ministério da Saúde desembolsou no ano passado mais de R$ 760 mil para atender às ordens judiciais para bancar a compra de remédios à base de cannabis. Mas alguns estados tiveram gastos ainda maiores. Em 2023, o estado de São Paulo gastou 37,2 milhões de reais com a compra de medicamentos à base de cannabis para pacientes que recorreram à justiça. Em fevereiro de 2024, São Paulo regulamentou a lei que prevê o fornecimento pelo SUS desse tipo de medicamento em todo o estado. Isso pode ajudar a reduzir os gastos, mas ainda não significa o fim da discussão. Nessa primeira etapa está prevista a distribuição de remédios apenas para pacientes com 3 situações clínicas raras: a esclerose tuberosa e as síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut, que provocam crises convulsivas. Eu entendo que foi um passo muito importante o Estado de São Paulo colocar essa regulação e começar a discutir, começar a oferecer isso através do SUS. Eu tenho certeza que ela também vai ter que evoluir para abarcar outras doenças também. O professor José Luiz coordena um centro de ensino e pesquisa da Unicamp que tem feito o controle de qualidade de vários óleos produzidos por associações de toda parte do Brasil. Um laboratório de controle de qualidade é um laboratório caro. É um laboratório que a associação só vai conseguir ter a duras penas. A gente está falando de um laboratório que vai custar tranquilamente 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, a universidade consegue dar esse apoio para a sociedade. E essa é a função de uma universidade pública também. Em contrapartida, a universidade recebe os óleos, fundamentais para o laboratório funcionar. Minha pesquisa, ela não consegue ser feita sozinha. Eu preciso de associações, de pacientes, eu preciso dessa parceria externa para que a pesquisa seja feita. O canabidiol, que é... Nesta sala de aula da Unicamp, uma das universidades mais conceituadas do Brasil, o tema de pós-graduação é o uso medicinal da cannabis. No meu projeto de pesquisa do meu doutorado, eu estou desenvolvendo um medicamento transdérmico, que é daqueles que a gente aplica sobre a pele e ele é absorvido ali mesmo na região. A legislação brasileira ela é muito rigorosa quando trata desse assunto. Acho que o principal é que a gente capilarize o conhecimento, que esse conhecimento chegue cada vez mais longe, a partir de informações de qualidade, com embasamento científico, que deixe a população segura desse uso e que vá quebrando os tabus e as crenças que existem hoje com relação ao uso da cannabis. Ainda tem muito preconceito, até mesmo eu tinha um pouco, e entrando aqui na universidade eu pude abrir a minha cabeça e poder entender mais, e eu acho que isso é muito importante, porque o conhecimento nunca é tirado de nós, né?
Numa dessas casinhas do bairro de Cruz das Armas, na capital paraibana, ninguém pensa nos tabus envolvendo a cannabis. Seu Luiz, de 84 anos, tocou em orquestra de frevo, foi passista. O pandeiro tinha ficado de lado por causa da doença de Parkinson. Agora... Porque ele tomava um medicamento químico, né, mas não tinha todo esse efeito que o canabidiol tem, né? E levantar os braços, como é que é? Melhorou muito. Isso o senhor não conseguia fazer? Não. Mas somar o remédio convencional com canabidiol está levando quase toda a aposentadoria do seu Luiz. Até o próprio governo banque, né, esse medicamento que é tão necessário. Se for pelo SUS, ótimo. Maravilha. A gente não atendeu ainda nem 1% da demanda do país. Um pouquinho do trabalho da Abraça está aqui, nessa praia de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. O dia é de sol. Ana Lu parece desanimada no colo da mãe, mas o contato com a água muda tudo. A família se esforça para que a menina tenha os prazeres que outras meninas têm, apesar da epilepsia e da hidrocefalia diagnosticadas ao deixar a maternidade. Aos 8 meses, as convulsões pioraram. Ela ficava molinha, ela estourava os ouvidos, ela só dormia, tudo que ela aprendia, ela estava desaprendendo, ela não estava conseguindo se alimentar mais. Com remédios alopáticos, o bebê dormia o dia todo. Ela chegou a tomar 12 remédios. Grazi ficou sabendo da existência do óleo de cannabis. Eu e Ana Lu e Deus para Abraço. Cheguei lá, fui muito bem acolhida. E o Cassiano nos recebeu de braços abertos, sabe? Ele nos estendeu a mão. Na verdade, ele estendeu a esperança. Porque eu estava perdendo muito minha filha. E eu estava em desespero já. Sem condições de pagar, ela recebe os remédios de graça. E o resultado? Eu nunca tinha visto a Ana Lu passar meia hora acordada. Grazi diz que a filha nunca mais teve convulsões. E foi na praia que Ana Lu conseguiu se sentar pela primeira vez. Sozinha, sem a ajuda de ninguém. Um lugar mais do que especial. Ela sorri, ela brinca. Ela está aproveitando a vida da forma que tem que ser aproveitada. Daqui a pouco, cientistas explicam como o remédio de cannabis age no nosso corpo e o papel do Ministério da Saúde e do Congresso na liberação dos medicamentos. A gente volta já. Pessoal, a ajuda de vocês é muito importante para continuarmos com esse trabalho. Por favor, deixa o like aqui embaixo, não custa nada, vai estar ajudando muito o canal. Que Deus abençoe. Os registros do uso da cannabis na medicina têm milhares de anos na China. No Egito Antigo, a deusa Secha, da sabedoria e do conhecimento, foi representada com uma folha de maconha sobre a cabeça. No Brasil, a Unifesp foi pioneira nas pesquisas com a cannabis na década de 1950, com o professor Elisaldo Carlini. Ele foi perseguido e preso aos 87 anos, acusado de fazer apologia ao crime. E olha que era um dos mais renomados cientistas brasileiros. Soraya Smiley trabalhou com ele. Nós temos muito interesse em estudar a doença de Parkinson. É uma doença que não tem cura, assim como outras doenças neurodegenerativas, mas pode sim retardar o efeito ou as causas da doença. O acúmulo de uma proteína que é tóxica pode ser retardado ou pode ser
diminuído com a utilização dos canabinoides. A proteína tem nome complicado, alfa-sinucleína. E o acúmulo desta proteína é tóxico, né? Este acúmulo tóxico tem que ser evitado para evitar a morte do neurônio. Na Universidade de Brasília, estão sendo realizadas pesquisas também sobre receptores e enzimas do nosso corpo que podem explicar os bons resultados da cannabis. Esse sistema recebeu o nome de sistema endocannabinoide porque ele é organizado por substâncias que o nosso corpo produz que são imitadas pela planta. A quantidade de estudos é extraordinária, não só para compreender o potencial médico, mas para compreender a importância desse sistema na própria vida. Ficou claro que é um sistema que está na raiz de todo o controle do nosso bem-estar. Buscamos respostas no Ministério da Saúde, que pode regulamentar o uso medicinal da cannabis, mas ainda não há um plano a curto prazo. O que a gente tem que avançar agora neste momento é que há uma agenda que a gente precisa fazer pesquisa clínica para poder mostrar segurança e eficácia para um país do tamanho do Brasil, para a gente vir a incorporar. A Organização das Nações Unidas, seguindo a OMS, inclusive dá o tratamento da cannabis como um produto que tem potencial terapêutico. Então a gente é tratar dessa questão sem preconceito e com base científica, né? Pela legislação atual, o Ministério da Saúde é o órgão que deve autorizar o plantio da cannabis para fins medicinais. Com o projeto de lei já aprovado numa comissão especial na Câmara dos Deputados, a autorização para o cultivo passaria para o Ministério da Agricultura. O Ministério da Saúde e a Anvisa ficariam com a regulação da produção e da venda dos produtos à base de cannabis. Pelo regulamento da Câmara, o projeto de lei já aprovado deveria ir direto para o Senado, mas a bancada mais conservadora dos deputados entrou com recurso pedindo para que antes ele seja votado em plenário. Ainda não há data para a votação. A decisão do Ministério da Saúde ela é muito importante porque ela pauta o Brasil. O uso inadequado de medicamentos pode ser um grande malefício para a população. Então é importante dizer que existe o tempo da ciência, que é como é que eu vou poder avaliar o resultado numa população que eu tenho que acompanhar esta população durante um período. As associações reclamam. A gente pede para que a Anvisa venha regulamentar, né? O que a gente precisa é da regulamentação para a gente garantir essa qualidade e para permitir uma maior legalidade, né? Em nota, a Anvisa disse que está em fase de regulação de produtos à base de cannabis e que, por isso, não poderia antecipar avaliações sobre o cenário do uso desses produtos no Brasil. O Conselho Federal de Medicina afirma que se posicionou desde 2014 favorável à prescrição do canabidiol para síndromes de Lennox-Gastaut e de Dravet, além de esclerose tuberosa. Para as demais indicações, o CFM considera que estudos revelam algo promissor, mas sem as certezas do rigor científico exigível para as prescrições oficiais. Nesses casos, admite a prescrição em caráter compassivo, sob rigoroso controle do próprio Conselho e da Anvisa, quando as terapias convencionais falharem. A cannabis ainda vai dar muito o que falar. Esse assunto ainda vai longe. Agora você fica com a série Tributo. Você sabe que pode assistir a Globo ao vivo em qualquer lugar, né? É só baixar o aplicativo Globoplay, fazer um cadastro de graça. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana.